honorárias. Então, com a mulher honorária José Neumann Pinto aqui com a gente começa aqui. E os outros cumprimentos? Você tem que... Bom dia, outros Raíssa aí. Abac. Tem uma lista. Bom dia. Bom dia, Alessandra Romano, parabéns. Bom dia, Ana Paula. Hoje foi especial, né? Parabéns, especialíssimo. Eu quero pedir licença para dar um bom dia especial para Isabel. Opa, claro. Para Clarice, para Cecília, para Estela e para Ana, a minha mulher, minhas 2 filhas e minhas 2 netas, mulheres muito especiais na vida. As mulheres são sempre especiais, como disse o Guterres, mas essas na minha vida são mais especiais ainda. Um beijo para todas vocês. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Manuel Bonfim. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão, especialmente as ouvintes neste dia de vocês. E uma pergunta aqui para a Alessandra. Alessandra, você aderiu à greve proposta pela Gleisi Hoffmann? De jeito nenhum. Ela misturou tudo, né? Pediu greve, mas isso é uma greve internacional. Estradas, paralisação no Congresso, greve de sexo. Tem manifestação hoje na Paulista até, né? Está prevista aí para hoje. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui nos assuntos do dia. Começando aqui por Marcelo Odebrecht, confirmou nos depoimentos que integram a sua arrasadora delação premiada que o amigo, ou amigo de Emílio Odebrecht? Emílio. Que aparece em trocas de e-mails e planilhas do grupo, é mesmo Luiz Inácio Lula da Silva. Procuradores que acompanharam a colaboração atestam que as revelações de Odebrecht são arrasadoras para o ex-presidente Lula, do PT, o que ajuda a explicar a pressa em lançar a sua candidatura à presidência em 2018. Bom, agora que essa informação vazou, o que dá para salvar alguma coisa? Como é que fica a situação? Mas ontem à tarde eu tinha sugerido, no meu momento para o qual eu convido você, meu caro ouvinte da Rádio Estadão, às 6h05 no Pauta do Dia, com César Saqueto e Camila Tulinski, eu tinha sugerido a possibilidade de a delação de Marcelo Odebrecht ser cancelada por causa da polêmica com os ex-executivos da sua companhia em torno da participação de Michel Temer no já famigerado jantar no Jaburu. A notícia que você acaba de dar, ventilada primeiro no antagonista e depois por Vera Magalhães, colunista do Estadão, se confirmada, muda completamente a natureza dessa relação, tornando-a a mais importante de todos os tempos. Pois ela acrescenta algo fundamental que faltou ao mensalão, no qual o decantado em prosa e verso Joaquim Barbosa, mostrando que deixou prevalecer a ideologia petista dele, agiu como se a sofisticada organização criminosa que promoveu o maior assalto a cofres públicos da história da humanidade agia sem cabeça, sem chefe. Era uma cobra sem cabeça. O Lula disse tanto que a jararaca é uma cobra sem cabeça. Ele tem cobra de 2 cabeças, essa era sem cabeça. Isso não impede, contudo, que Marcelo tenha, como de hábito, tentado transferir tudo para os outros e bancar o ingênuo e inocente otário, bobo da corte, né? Apesar do extraordinário crescimento que o seu grupo experimentou nos governos do PT, Odebrecht descreve a amizade entre o pai, Emílio, o E.O., né, e o ex-presidente como um estorvo. Queixou-se de que o pai cedia demais aos pedidos de Lula, o que obrigava a empresa a fazer investimentos desvantajosos. A delação do herdeiro é fulminante também para 2 outras figuras de proa do petismo. Antônio Palocci e Guido Mantega. Os 2 morrem, resume um integrante do Ministério Público, segundo o qual não restará outra possibilidade de defesa para o italiano, entre aspas, Antônio Palocci, que não seja propor colaboração judicial para entregar a cadeia de comando dos favores que prestou e do dinheiro que distribuiu. Caso seja comprovada com documentos, essa parte da delação é também fundamental, pois narra um dos crimes mais exponenciais da história do gênero humano: a combinação de propina nos gabinetes do Ministério da Fazenda e da Casa Civil. Lula e Dilma levarão essa ignomínia para a história. E eu quero saber se o Lula vai manter o grande cartaz que ele tem no exterior depois que essa delação do Marcelo Odebrecht for confirmada, se é que vai ser confirmada mesmo. Vamos aguardar. Bom, diante de diferentes fatos narrados aí no âmbito da ação que apura se a chapa Dilma e Temer, Dilma do PT e Temer do PMDB, cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger em 2014,
Agora o ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu fazer uma cariação entre 3 delatores da Odebrecht, que já prestaram depoimento. Alguém deve estar mentindo ali, né? E essa cariação pode dar no quê? Está marcada agora, sexta-feira já. Segundo o TSE, a cariação será feita depois de amanhã. Isso. Às 4 horas da tarde, entre Marcelo Odebrecht, Hilberto Mascarenhas e Cláudio Melo. Cláudio Melo irá pessoalmente ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, né? Vai se encontrar pessoalmente com o relator Herman Benjamin. Hilberto e Marcelo participarão da cariação por meio de videoconferência. Esse processo, assim como o da Lava Jato, tem tornado a videoconferência bastante rotineira, né? Hilberto Filho afirmou em depoimento ao TSE que o Departamento de Obras Estruturadas da empreiteira, conhecido como Departamento da Propina, desembolsou 3 bilhões e 390 milhões de dólares, uma continha rápida assim, 10 bilhões e meio de reais. Em Caixa 2, entre 2006... Agora, vamos deixar isso de lado, porque daqui a pouco nós vamos poder tratar disso melhor, né? Já o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Alexandrino Alencar, afirmou que a empreiteira pagou 7 milhões para cada um dos partidos PROS, PCdoB e PRB, num total de 21 milhões. Segundo o broadcast político do Estadão apurou, Alexandrino disse ao ministro Herman Benjamin, relator da ação que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer, que os pagamentos foram feitos via Caixa 2, para garantir o apoio político dessas siglas à chapa que unia PT e PMDB na campanha presidencial de 2014. Na semana passada, Marcelo Odebrecht, herdeiro e ex-presidente do grupo que leva seu sobrenome, afirmou que 4/5 das doações para a campanha presidencial de Dilma tiveram como origem o Caixa 2. Eu trato do assunto do Caixa 2, viu, Regis? Já que você é um leitor devoto dos meus artigos quinzenais, no artigo de hoje, na página 2 do Estadão, em que eu condeno o Fernando Henrique por achar que o crime de corrupção é mais grave que o do Caixa 2. Eu acho que o do Caixa 2 é mais grave, porque é um crime funcional, como lembra muito bem o meu amigo Modesto Carvalhosa. O ministro... aliás, o amigo do Modesto Carvalhosa, o ministro Herman Benjamin, também decidiu pedir ajuda ao juiz federal Sérgio Moro, responsável por conduzir a Lava Jato na primeira instância, na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. O ministro pediu que fossem compartilhadas com o TSE provas documentais ou outras que digam respeito à campanha eleitoral de 2014. Não é possível, nem lógico, prever qualquer coisa da cariação, mas tudo indica que ela pode ser histórica e produzir novas informações para o debate político e as sentenças da cúpula do nosso judiciário. Está mostrando serviço o ministro, hein, o Herman Benjamin. Agora, voltando aqui... É um camarada de Catolé do Rocha, terra de Caba Brabo. Sabe. Voltando aqui para o Hilberto Mascarenhas, você até já fez a citação no começo, ex-executivo da Odebrecht, ele afirmou em depoimento ao ministro, aí, o Herman Benjamin, que o Departamento de Obras Estruturadas, o Departamento da Propina, assim conhecido, desembolsou, então, cerca de 3 bilhões, 390 milhões de dólares em Caixa 2, período de 2006 a 2014. O depoimento foi lá na sede do TSE, nessa ação que investiga a chapa Dilma e Temer. Pode gerar cassação. Bom, aqui total esse, né, Neumann? É impressionante. O departamento da Odebrecht, chamado por Mascarenhas de trepa moleque, eu não conhecia essa expressão. Eu também. Deve ser alguma coisa lá da Bahia, né? Eu vou perguntar para minha amiga Aninha Franco. Uma referência ao fato de que por ele só passavam recursos ilegais. Era responsável não apenas por repasse de recursos ilícitos para a campanha, mas também pagava resgates de funcionários eventualmente sequestrados no meio dessa grande e dessa enorme crise de segurança que cerca o Brasil, né? É dinheiro demais, né, Heisen? Esse dinheiro escorreu pelo ralo, esgoto abaixo, até a fossa, levando parte considerável do esforço coletivo da produção da economia brasileira. Não é à toa que chegamos hoje à notícia de que o nosso PIB, aliás, chegamos ontem, a notícia de que o nosso PIB encolheu 7,4% em 2 anos. E mais ainda quando sabemos que o desempenho das economias no restante do Ocidente é muito melhor. Bom, e em relação a isso aí, em que especificamente o depoimento do Hilberto pode esclarecer algo relevante sobre o financiamento da campanha Dilma do PT e Temer do PMDB para essa reeleição de 2014? Acontece que o Mascarenhas era o pagador do João Santana. O João Santana não era apenas o Patinhas, né, do Jereba, do Bendegó, ele não era apenas o marqueteiro da Dilma, ele era o filósofo da Dilma, o Espírito Santo de orelha.
enquanto a mulher dele, a Mônica Moura, virou uma espécie de recebedora e distribuidora de propina, segundo apura a força-tarefa da Lava Jato, né? E o Berto disse que a Mônica só aparecia em períodos próximos às eleições e estaria entre os 5 maiores recebedores de pagamentos do setor lá dele. Apenas em 2014 ele teria pago, segundo depois a Hermano Benjamin, 16 milhões de dólares para João Santana. Não está pobre o João, está lá com a tornozeleira, mas pobre ele não está. O ex-executivo não conseguiu detalhar as datas, mas ele relatou bastante circunstâncias. E disse que o pagamento para o Santana era feito em razão dele estar fazendo a campanha dela. Questionado na audiência quem era ela, o ex-executivo respondeu que com certeza era a presidente Dilma Rousseff, que atende o telefone em Porto Alegre, dizendo-se Janete. Porque todo mundo sabia para quem Santana estava. Quando ele disse todo mundo, ele disse todo mundo, no Odebrecht, no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, todo mundo, no mundo, inclusive você. É ou não é, Raíssen Abac? Tá parecendo, né? Tá parecendo dela, né? Mas aqui, ó, você falou da Colômbia, o presidente Juan Manuel Santos afirmou que ontem que o governo não vai permitir que uma maçã podre prejudique as obras de infraestrutura no país. Foi uma referência aos casos de corrupção da Odebrecht. Ele assegurou ainda que o seu governo construiu um muro contra a empreiteira acusada de pagar propina na América Latina e na África. Bom, bateu pesado, hein? Não vamos permitir que essa maçã podre possa prejudicar esta grande revolução da infraestrutura que estamos realizando na Colômbia. Foi o que ele disse inaugurando a ampliação de um aeroporto do departamento, que lá é o equivalente ao nosso estado de Chocó, região marcada pela pobreza, bem ao oeste da Colômbia, né? Ao tratar do tema, Juan Manuel Santos estava visivelmente irritado um dia depois de a Procuradoria colombiana dizer que tinha novas evidências, segundo as quais a construtora pagou $1 milhão por uma pesquisa de opinião realizada durante sua campanha na eleição de 2014. O interessante, Raíssa, é que os governantes de países que não têm compromissos no passado com as empreiteiras brasileiras em geral e Odebrecht em particular, o fazem de uma forma diferente, com um estilo diferente, muito mais áspero do que o brasileiro. Os brasileiros tratam tudo isso aí como um pão de ló, né? Exatamente por isso. Aqui tem muita gente com rabo preso. E o rabo preso puxa o freio da língua, Raíssen Abac. E eu tô vendo aqui algumas definições aqui, viu, pra trepa moleque, estão dizendo aqui que é penteado alto, viu? Ah, é? Trepa moleque é um penteado alto? Dizendo que hoje não é mais tão usado, né? O que é que tem? Por exemplo, o Neymar tinha um penteado alto, e daí? Ele não recebeu propina da Odebrecht, né? Pois é. Tá aqui, tá no dicionário informal aqui, trepa moleque, penteado alto, hoje em desuso. Agora são tomando aqui, Neumann, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, aceitou ontem a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Valdir Raupp, que é do PMDB de Rondônia, os assessores parlamentares Maria Cleia Santos de Oliveira e o Pedro Roberto Rocha, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. É um marco essa decisão, hein? Ela derruba uma tese que tem muito partido usando aí, né? Então, Raíssa, a acusação é de que os 500 mil, né, meio milhão, doados oficialmente pela construtora Queiroz Galvão, a campanha de Raupp ao Senado em 2010, seriam propina disfarçada e que teriam origem no esquema de corrupção estabelecido na diretoria de abastecimento da Petrobras. A decisão é histórica, primeiro pelos 500 mil. Fazia muito tempo que eu não via usar a palavra mil. Agora começou a entrar bilhão, e milhão já tinha muito, né? Então, apesar do pichulecozinho reduzido em relação ao normal, né, das propinas, o Raupp não é um cara qualquer, não. É um senador de Rondônia, mas ele foi presidente do PMDB, lembra? Recentemente. Foi. Ele foi o presidente, digamos... Step, né, do Temer, enquanto o Temer era vice-presidente da República, pelo menos até recentemente, né, até a última convenção do PMDB, né? Agora, você falou muito bem, é um marco, porque é o primeiro julgamento em que o Supremo admite que doações eleitorais oficiais no Caixa 1 por dentro podem ser consideradas pagamento de propina. A tese é defendida pela Procuradoria-Geral da República e por este modesto marquês que vos fala.
Essa discussão se aprofundará na análise da ação penal que será aberta contra a Halpe, o quarto parlamentar atualmente em exercício do mandato a se tornar réu em processos relacionados a... Aliás, eu queria perguntar se a Gleisi Hoffmann, que é uma desses quatro, nessa greve, ela está fazendo greve também contra o Supremo, né? O fato de uma doação estar contabilizada não a transforma numa doação lícita, devida. E menos ainda afasta a lavagem de ativos. Na verdade, é uma ótima saída, é uma forma muito boa de lavagem de ativos. Comemoro essa afirmação de Ela Vieco, a subprocuradora-geral da República, porque ela vem confirmar tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho dito e repetido, que não há doação legal de dinheiro que veio de propina. Aliás, o Heisen, recentemente, o Estadão deu uma notícia importantíssima, que passou meio assim ao largo, apesar de ter sido tema de um editorial do jornal, de que a fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral é uma farsa. O Tribunal Superior Eleitoral não tem condição, tem um fiscal, sei lá, de fiscalizar nada, então não fiscaliza os partidos. As contas não são aprovadas, elas são aprovadas ali por decurso de prazo, elas não são devidamente... Então, toda vez que você ligar a televisão, ouvir o rádio, e você lê no jornal que alguém disse que tudo foi, todas as doações, tudo mentira! A Justiça Eleitoral não conhece isso aí, a Justiça Eleitoral está sendo usada de forma vil como lavanderia de dinheiro. É uma farsa ainda maior a afirmação insistente, né, dessa aprovação. Nada passa pelo crivo do TSE. É a bandeira mais furada do Estado de Direito no Brasil e não justifica nada, absolutamente nada, vezes nadica de nada. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar do presidente Michel Temer. Ele está preocupado com essa lista do Janot, A2. Ô Neumann, o presidente Michel Temer disse ontem à noite que não está preocupado com a lista que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai enviar ao Supremo Tribunal Federal agora nos próximos dias, pedindo abertura de inquérito contra ministros aí do governo dele, deputados, senadores, muitos aí da base aliada. Ele falou, se eu for me preocupar com isso, eu não faço mais nada. O meu único objetivo é pôr o país nos trilhos, é levantar o país... Está indiferente assim, Eu quero fazer uma observação que muita gente está lembrando da história da lista do Janot, a lista de Schindler. A lista de Schindler é uma lista do bem. O Schindler era um industrial alemão, na época do nazismo, que salvava judeus. A lista do Janot é a porta do inferno para muito político aqui no Brasil, né? Ontem, o meu colega Ricardo Noblar, colunista do Globo, colega e contemporâneo, ele fez uma festa de 50 anos de jornalismo em Brasília, colunista do Globo, no restaurante Piantella, que é um dos restaurantes tradicionais lá, que pertenceu até recentemente ao advogado Cacai. Essa comemoração reuniu ministros e políticos de vários partidos, inclusive o presidente. E ao ser lembrado por jornalistas de que a oposição culpa o seu governo pela queda de 3,6% do produto interno bruto, foi anunciada ontem, que levou a uma queda de 7,4% nos 2 anos somados, né? O presidente respondeu com uma pergunta: o que é que você quer que a oposição faça? Me aplauda? Olha, estava com um bom humor lá, né? Aliás, eu faço também 50 anos esse ano de jornalismo. Opa. Comecei no Diário da Borborema, em Campina Grande, escrevendo crítica de cinema, no distante ano de 1967. Temer também disse não se preocupar com o processo no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como relator o ministro Herman Benjamin, nunca me canso de dizer. A ação foi movida pelo PSDB, que hoje é um dos pilares de sustentação do seu governo, para apurar se houve abuso do poder político e econômico na campanha de Dilma e Temer em 2014. Espero que seja julgado. Eu quero é que julgue, afirmou ele. Para Temer, o relator do processo está cumprindo o papel dele. Até bem pouco tempo atrás, Temer e seus defensores acreditavam, Raiz, na possibilidade de desmembrar o processo do aliado PSDB, né, contra a chapa com a ex-aliada Dilma, vulgo Janete. Não dá mais. Agora ninguém mais fala nisso. Havia até alguns juristas que ainda defendiam isso, eu me lembro de ter conversado com alguns. Agora, esqueça, não dá mais para desmembrar. Agora, o casamento do Dilma, do Temer com a Dilma é indissolúvel, tanto quase quanto o casamento com a Marcela Temer. Talvez ele fizesse melhor se prevenisse antes que seja impossível remediar, né? Então a coisa não é bem assim tranquila, não. Tanto que ele está mentindo quando ele diz que ele quer que
o relator está cumprindo o papel. O problema não é o relator cumprir o papel, o relator vai cumprir o papel, não tenha dúvida. O problema são os outros ministros, antes de serem substituídos por ele. E o que está saindo nos jornais é que ele vai apostar na velha delonga, né? Nas chicanas. Jogar para frente, empurrar com a barriga para frente. Né? Não é bem isso, deixar que a justiça se faça. Não, a situação dele está ficando bem calacrada, a batata dele está assando bastante. Sexta-feira pode assar ainda mais nessa cariação, né? Temer, que foi casado com Dilma, agora está casado com os tucanos aí. É a história de Nelson Rodrigues isso aqui. O Nelson Rodrigues dava uma boa peça. O casamento do Temer com o Serra. Tucanos movem ação contra Temer e agora casam com ele. O vampiro anêmico casando com o mordomo de velório, não? Esses personagens... Eu tô até com medo aqui. Vamos lá, vamos para outro tema aqui, olha. Outra Vamos chorar. Vamos para outro tema para chorar. A gente de vez em quando dá uma risadinha. Para chorar depois. O nosso Mantley nos ajuda, mas depois a gente vai chorar. A gente precisa achar uma sonora de choro aqui também. É isso aí. Isso aí é fácil, a gente acha. Olha, mas Boar, né? Na história em quadrinho é boar. Segundo o jornal O Globo, o ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo, revelou na delação premiada que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, atuou em favor da empreiteira na tramitação de 9 medidas provisórias no Congresso. O Cunha defendeu os interesses do grupo atuando como relator, apresentando emendas e utilizando influência até quando já era presidente. Bom, quer dizer que o relator do TSE da ação contra Dilma e Temer teve agora mais uma comprovação de que os políticos aí brasileiros se venderam aos corruptos por alguns montinhos aí de dinheiro. No caso do PT para o Odebrecht, é uma montanha. Tem aquele clássico do faroeste que eu adoro, né? Por um punho de dólares, por um punhado de dólares. Na verdade, é por uma montanha de dólares, né? De fato, os depoimentos ainda são sigilosos e foram encaminhados pelo Supremo Tribunal Federal à Procuradoria da República do Distrito Federal. Cunha está preso em Curitiba, não tem mais foro privilegiado desde outubro, e ele está sob moro, porque não tem foro. A atuação de cara de Cunha ocorria principalmente em medidas provisórias de temas tributários. Além do relato de Azevedo, os investigadores tiveram acesso a mensagens de celular nas quais cara de Cunha trata das negociações, sugerindo, em alguns casos, que outros parlamentares poderiam fazer as alterações legislativas desejadas sem que ele tivesse de apresentar emendas. Fazem parte da lista medidas provisórias que tramitaram no Congresso de 2009 até 2015, ano em que Cunha já era presidente da casa. A investigação busca mapear como ele era remunerado pela empresa pelo serviço. Esta é uma das maiores vergonhas da história da República Brasileira e eu fiquei muito impressionado com a alta qualidade de uma entrevista que José Álvaro Moisés, com quem eu trabalhei na Folha de São Paulo em 1970, e hoje é um importante sociólogo, professor da USP, deu a Camila Tulinski no Pauta do Dia. Né? No Pauta do Dia, o José Álvaro Moisés falou o seguinte: som na caixa, Almirante Nelson. Eu acho que nós, eleitores, temos que exigir, neste momento, que os partidos assumam um compromisso público. Como é que eles vão prosseguir daqui para frente em relação à corrupção? É preciso que os partidos digam alguma coisa sobre essa questão. Não dá para simplesmente dizer as delações estão sendo reveladas, vai abrir o processo e os partidos não dizem nada, não falam nada, que é o que nós estamos vendo. O Moisés, inclusive, citou o PSDB entre esses partidos, e é verdade. A nota do Fernando Henrique é uma das maiores vergonhas da história política do Brasil, tentando defender o Aécio Neves. Ele chamou a atenção geral para um problema que é pouco percebido: a vergonha generalizada no exercício da política no Brasil. Porque não é só calar, atua contra. A Câmara trabalha dia e noite contra o Brasil, quando a Câmara é o poder que representa o cidadão brasileiro. É um descaramento sem fim. E não dá mais para conviver com isso. Eu concordo com Moisés, faço minhas as palavras dele. Aí, ex-presidente Fernando Henrique chegou a dizer que, é diferente você pegar dinheiro de Caixa 2 para comprar o Caixa 2 é um crime que ele considera menos grave. Não, eu defendo hoje no meu artigo a hedionda anistia ao Caixa 2 dos políticos, que a Caixa 2 exclusiva dos políticos é
o maior vexame da história republicana do Brasil, ou melhor, da história do Brasil independente. É o maior vexame do poder que representa o povo na história do Brasil. Na página 2 do Estadão, vai lá, você presta atenção nos 3 parágrafos que eu dedico a esse momento, né? Foi o Andy Warhol que falou que todo mundo tem o direito de 5 minutos O Fernando Henrique está disputando muito aqueles 5 minutos do Andy Warhol, mas está caindo naqueles do Pete Grilli, né? Que segundo o Pete Grilli, todo mundo tem direito de ser imbecil pelo menos uma vez na vida. Então, na página 2 aqui do Estadão, esse artigo do Neumann. Agora, vamos para um outro assunto, vou falar um pouco de economia, né, Neumann? Que o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, confirmou aí ontem que o aumento de impostos é uma das ferramentas disponíveis aí para a equipe econômica para que o governo cumpra a meta fiscal. Foi falar justo para uma plateia de empresários isso. Ele fez um sucesso enorme. Um enorme sucesso. Raíssa, vamos... quando a gente põe o ovo, a galinha quando põe o ovo canta, faz um barulho desgraçado. A gente tem tanto, né? Eu vou aqui fazer um barulho, né? Essa notícia está circulando desde ontem, graças ao Estado, ao portal do Estado, né? Ao broadcast. Essa notícia de que o governo estava colocando na linha do horizonte o aumento de impostos. Ela veio acompanhando a notícia mais grave da história do jornalismo econômico no Brasil. A notícia que foi dada ontem de que nós tivemos uma recessão, uma queda do produto interno bruto de 3,6 pontos percentuais, né, no desempenho econômico do ano passado. E somado com deu mais de 7%. 7,2 em 2 anos. 7,2 em 2 anos. Eu falei 7,4, mas foi um engano meu. 7,2 em 2015 e 2016. Porque é bom lembrar, e isso é importante lembrar, porque o Meirelles fez uma comparação com o espelho retrovisor. É uma comparação infeliz, porque a falta de um espelho retrovisor levou um motorista, mesmo com 5 auxiliares, ele tinha 5 auxiliares, que deve ser a equipe econômica lá do Paraíso do Tuiuti, a esmagar e ferir 20 pessoas na arquibancada do setor 1 do Sambódromo, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Rio. Então, o espelho retrovisor é alguém... Eu acho que o Meirelles nunca dirigiu um automóvel na vida, ele deve ter motorista, até numa moto, quando ele anda, deve ter um motoqueiro, ele vai na carupa, porque não é possível que ele não saiba como é importante um espelho retrovisor na vida do motorista. Se ele não vir o que está acontecendo ao lado, atrás, ele pode bater irremediavelmente. Tenta andar sem um espelho retrovisor, Meirelles. Pega o carro em Brasília, dá um passeio e vê se a sua imagem foi feliz. Não foi. De qualquer maneira, mais infeliz de tudo foi que ele já deixou claro que vem um aumentinho de imposto por aí. Vamos dizer exatamente o que ele disse. É o seguinte: se for necessário aumentar imposto, será aumentado. Se for necessário contingenciar gastos ainda mais, será contingenciado. Ele disse numa entrevista, depois de uma reunião do Conselhão, né, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, depois que o Estadão tinha dado essa notícia no broadcast, né? Paralelamente, os empresários do Conselhão entregaram ao governo uma proposta para alavancar o crescimento da economia, cujo primeiro item pede justamente que a carga tributária não seja elevada. Porque, é claro, se você eleva a carga tributária, é mais dinheiro para o Estado e menos dinheiro para a economia. O que prevalece é o nosso compromisso com uma meta de 139 bilhões de déficit primário. Para isso, eu não sei por que o governo está querendo doar todo o patrimônio disponível das concessionárias telefônicas, calculado em 100 bilhões, perdoar 20 bilhões de multa da Oi, dar dinheiro para as empreiteiras que não conseguiram cumprir. Agora eles voltam com essa história de concessões. Concessão não resolve nada. Concessão resolve dentro de um pacote, dentro de uma coisa. O governo ceder dinheiro para empresário pilantra, como foi o caso, por exemplo, dos empreiteiros que pegaram concessões, como a Odebrecht no Galeão do Rio de Janeiro, e que o Moreira Franco está providenciando uma doação para a Odebrecht nesse momento, e que o ministro vem reclamar, aí ele falou de uma coisa certa, que é a reforma da Previdência. Mas eu disse ontem aqui que a reforma da Previdência é um erro enorme de comunicação do governo federal, porque eles ficam jogando o problema para o futuro. Ô Nelson, toca essa sonora aí do Meirelles falando da reforma da Previdência. Para que todos tenham uma ideia, sem a reforma da Previdência, se olharmos até 2060, por exemplo,
o aumento do déficit da Previdência vai a 10% do PIB, só o aumento do déficit. O que significa que nós tínhamos que aumentar a carga tributária do país em 10% do PIB, não para eliminar o déficit da Previdência, não, para pagar o aumento do déficit. Isso é obviamente insustentável. E, como sabemos, os mercados, os agentes econômicos antecipam as evoluções da economia, portanto, não vai esperar acontecer. Nós já estávamos pagando este preço. Daqui a 44 anos, ele quer que você se preocupe, Raíssa. Você está muito preocupado com o que vai acontecer daqui a 44 anos, Raíssa? Eu vou estar com 97, então eu devo me preocupar, né? Né? Você vai estar com... Eu tenho 65 metros mais 44 ali. Cento e pouco. Eu prometi a Isabel que eu ia viver isso. Ela tinha uma avó que viveu 102. Eu espero viver pelo menos até 110. Vamos nos preocupar, então. Então, de qualquer maneira, eu não estou preocupado com o que vai acontecer em 2060. Pô. É um absurdo o governo ficar insistindo nisso, porque o governo tem que mostrar, é o seguinte, o governo tem que mostrar que a recessão brasileira é um problema grave, porque mesmo que ela tenha acabado, como ele está dizendo, a economia do país deve seguir na lanterna do mundo em 2017. De acordo com a média das previsões de crescimento econômico para 36 países compiladas pela Bloomberg, o Brasil vai crescer apenas 0,8% este ano. O segundo pior desempenho, empatado com a Itália, e pior apenas que o da Venezuela, uma retração de 2,5%. O da Itália não dá nem para dizer que empatou, porque o buraco na Itália era menor do que o nosso. O buraco é maior, essa é a grande conclusão. Eu queria aqui dar um momento de lucidez para sugerir que o Meirelles converse um pouco com o professor Fernando Holanda Barbosa, da Fundação Getúlio Vargas, que atirou brilhantemente no cerne da questão. Quem sofre mais, comandante Nelson? Quem sofre mais com a recessão? A crueldade de uma recessão como essa, produzida por um partido que é de esquerda, é que ela afeta aqueles que são mais pobres, afeta aqueles que têm os empregos mais humildes. Esses são os primeiros a serem despedidos e os últimos a serem contratados. Então essas pessoas, certamente, numa recessão, elas sofrem muito mais porque elas foram despedidas logo de saída. Serão recontratados, mas uma vez que a economia já esteja, né, na direção correta. Entendeu, Meirelles? O que é que ele desenha? Quem anda aí manchando a própria honra, defendendo os artífices da crise, se tivessem juízo e vergonha na cara, já teriam percebido o que o professor percebeu. O aprofundamento do desemprego, que segundo analistas atingirá 13% da força de trabalho este ano, vai dificultar a retomada do consumo pelas famílias e da demanda por serviço em 2017. Só para você ter uma ideia, o Heisen, de fato, a contração do consumo das famílias se aprofundou, caindo 4,3% em relação a 2015, quando a gente já tinha encolhido 3,9%. Nesses 2 anos, a queda acumulada atingiu 9,6%. Quer dizer, a queda do consumo das famílias é maior do que o rombo no PIB. Heisen Abac. É isso aí. Política e economia num embrulho só aqui. E, o menino, para a parte cultural aqui, tem uma data para a gente lembrar, foi ontem até, 30 anos, né? Sítio Pica-Pau Amarelo foi ao ar pela primeira vez em 7 de março de 77 na TV. Bom, tivemos versões antigas também, mas dessa versão que marcou gerações, né? E crianças de várias gerações passaram a ter aí o privilégio de acompanhar pela televisão as aventuras aí da Emília, o Narizinho, o Pedrinho, enfim. Tem boas lembranças disso tudo, não, Neumann? A primeira versão da série, apresentada até 86, foi fruto de uma parceria entre a Globo e a Educativa. E tinha por objetivo produzir entretenimento com informação para crianças e adolescentes. Era dirigida pelo Geraldo Cazé e a adaptação do texto ficou a cargo de Paulo Afonso Crisoli e Wilson Rossi, sob a supervisão do meu querido amigo Edvaldo Pacote. Ganhou todos os prêmios internacionais com essa série. Na Livraria da Vila, aos sábados, quando ele ainda estava entre nós, eu costumava brincar dizendo que ele era o melhor escritor de Pilar, na Paraíba. Na sede do município, é claro, pois José Lins do Rego nasceu na zona rural do mesmo município paraibano. A coleção de Monteiro Lobato foi a primeira que povoou as estantes dos meus filhos, em lembrança das minhas próprias estantes na infância em Campina Grande. Bom, tá aí então uma data pra gente lembrar. Mas agora
Aliás, só te falar aqui que eu acho que o primeiro que eu li do Monteiro, Lobato, foi a Reforma da Natureza. Comecei por aí. Quer dizer, você é um ecológico inato. Que a Emília começou a fazer aquelas trocas, abóbora no lugar da jabuticabeira no lugar... Nossa, deu uma confusão. Mas vamos lá. Vamos botar rock aí, porque o Rock in Rio tá anunciando aqui duas atrações de peso, hein? Guns N' Roses e The Who. Axl Rose voltará ao Brasil um ano depois da turnê realizada ao lado dos integrantes da formação clássica Slash, um dos guitarristas mais fenomenais que eu conheci, e Duff McKagan. Não sou de grandes aglomerações e por isso estou muito preocupado com a violência no Rio e não irei para o Rock in Rio, que vai ter esse show espetacular. Afinal, como dizia Ariano Suassuna, não tenho planos de morrer. Guns N' Roses são ótimos. Who traz as lembranças dos anos 60, sobretudo de Woodstock, né? Mas é melhor comemorar o feito do Roberto Medina sem ir à Cidade do Rock. Pelo menos é o que me parece. E eu peço ao querido amigo Almirante Nelson que continue a execução dessa brilhante obra-prima do rock contemporâneo, que é Sweet Girl on Mine, Doce Garota Minha. Eu, para todas as minhas garotas, Isabel, Clarice, Cecília, Ana e Estela, eu mando essa mensagem: Doce Garota Minha, com Guns and Roses, Armas e Rosas, no Dia Internacional da Mulher, me despedindo de você. Mulheres e homens do meu Brasil varonil, estejam ou não estejam seguindo a greve da Glaser Hoffman. Toca aí um pouquinho, Nelson.